4 comunicadores, 4 especialistas, 4 temas. Política, ciência, sociedade e economia, todas as semanas num podcast chamado Impertinente. Eu sou o Hugo van der Ding e venho assoberbar a Joana com a minha impertinência relativamente à economia. E eu sou a Joana Paes e estou aqui para mostrar ao Hugo como a economia é tirar o maior partido da vida. Olá aos nossos ouvintes habituais e olá também às pessoas que nos vieram ver aqui ao vivo. E olá, Joana. Olá, Hugo. Claro, como sempre, com a Joana Paes. Nós hoje estamos na Feira do Livro a fazer esta emissão do nosso podcast habitual ao vivo, com pessoas. E são pessoas fixes, parecem não particularmente bem vestidas, mas com um ar divertido, pelo menos. Joana, nós como estamos na Feira do Livro, tivemos aqui a ideia de trazer precisamente livros, sugestões de livros, como se fôssemos uma espécie de Marcelo nos seus tempos pré-presidenciais, livros de economia, claro. Para além dos podcasts ótimos que nós fazemos, os livros continuam a ser a maneira como os economistas comunicam o seu trabalho académico com as pessoas. E temos vários graus ou seja, há uns livros que é assim para pessoas um bocadinho mais espertas e outros para umas pessoas, pronto, que os pais são irmãos ou têm assim alguma dificuldade em perceber as coisas. E fizeste uma seleção que mistura um bocadinho estas duas coisas, não é? Sim. Queres dizer, primeiro, olá, ainda não te deixei sequer dizer olá aos meninos. Queres dizer olá aos meninos lá para casa? Quero dizer olá aos meninos lá em casa e quero sobretudo dizer olá e cumprimentar os meus colegas, os meus amigos e, enfim, todas as pessoas que nos vieram ouvir e ver ao vivo. Tens aqui uma placa gigantesca. Podem gritar quando quiserem. Olha, são uma pilha de livros, fisicamente e literalmente uma pilha de livros, e vamos ver um a um e vamos também fazendo a ponte com aquilo que já falámos em alguns dos episódios e vais explicar um bocadinho porque é que escolheste este livro ou este autor e vamos lá começar esta viagem. O primeiro livro que nós temos nesta lista tem a ver com um tema que abordámos no episódio 1 e 9, a teoria dos jogos, e garantimos, o único que não está traduzido em português. Que livro é este? Chama-se Insights into Game Theory e é dos doutores Jura e Maslach. Quem são estas pessoas e que livro é este? O Michael Maslach era um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, um matemático que trabalhou em teoria dos jogos, naquela parte da teoria dos jogos que nós cobrimos no primeiro episódio, que é a teoria dos jogos não cooperativa, mas também num outro ramo da teoria dos jogos menos conhecido, é o parente pobre, que é a teoria dos jogos cooperativa. E o Michael Maslach era israelita, mas curiosamente Não se notava nada, isso vais dizer, não se notava nada. Aos sábados fazia festas. Eu conheci-o porque, na verdade, houve um período da vida dele em que ele vinha regularmente à universidade onde eu fiz o doutoramento e, portanto, era um participante assíduo nos seminários de teoria de jogos, sempre muito bem disposto, muito participante. E muito generoso, porque tinha sempre tempo para falar com os alunos e com as pessoas mais novas. E, portanto, é um livro que me traz muito boas memórias por isso, e essa é uma das razões da escolha que eu fiz. Por outro lado, o Gura foi um aluno de Maslach, e eu acho que eles fizeram um livro com base numas notas que foram notas de um curso dado a alunos do liceu. Portanto, é um livro muito acessível. É um livro que não tem, a teoria de jogos tem imensa matemática, o livro não tem símbolos matemáticos nem equações matemáticas, mas transmite algumas ideias de uma forma muito rigorosa, com raciocínio matemático. Dirias que até os nossos ouvintes conseguem perceber teorias dos jogos através deste livro? Não, sem dúvida que sim. E, enfim, é de facto um livro muito acessível. E depois apresenta uma série de ideias muito interessantes e um bocadinho fora daquilo que nós achamos, o que se calhar boa parte das pessoas que nos estão a ouvir acham que é a economia. Enfim, aqueles que seguem os nossos episódios já têm uma visão, acho eu, um bocadinho mais abrangente do que é a economia. Mas fala de determinados problemas, por exemplo, tem um capítulo em que se apresenta com um exemplo ideias importantes que têm a ver com justiça social. Portanto, a economia não é só eficiência, é também justiça social. E nesse capítulo, falamos muito disso aqui também no podcast. E falamos muito disso, sim, é verdade. E nesse capítulo
fala-se do problema que é o problema da agregação das preferências. Numa democracia, não é? Muitas decisões são tomadas recorrendo a votações. E uma das regras que é utilizada é a votação por maioria. E há outras. E, portanto, enfim, nesse capítulo fala-se um bocadinho dos problemas desta questão da agregação das preferências. É um capítulo interessante e é assim, um tópico um bocadinho diferente daquilo que é a economia, pelo menos a economia dos telejornais. Depois há um outro exemplo também, e também é um outro motivo pelo qual eu trouxe o livro, e que tem a ver com o 9º episódio que nós fizemos, que é sobre a blockchain. Porque o livro também fala dos problemas de teoria de jogos cooperativa, que são problemas em que há um bolo, há um determinado valor que tem que ser dividido entre vários indivíduos e dividido de forma justa. E há várias formas de o fazer, e há várias noções de justiça. Na verdade, esta parte da teoria de jogos cooperativa foi uma área de investigação ativa no início da teoria de jogos, e depois deixou de haver muita investigação neste ramo, porque também não havia grandes aplicações práticas, mas isso está a mudar e, portanto, em relação àquele episódio da blockchain, hoje em dia aparecem plataformas em que programadores desenvolvem software e fazem-no de forma colaborativa, não é? São projetos em que cada colaborador acrescenta um bocadinho e depois cria um produto que tem valor e que tem valor comercial, e esse valor tem que ser dividido. E a plataforma normalmente divide esse valor de forma automática, e as soluções que se encontram são soluções que têm por base exatamente estas ideias da teoria de jogos cooperativa. Portanto, foi por esse motivo que eu trouxe este livro. A quem é que pode interessar, em leigos, a quem é que pode interessar este livro? Às mães solteiras? Eu acho que pode interessar para a praia. A toda a Acho gente. que é uma boa leitura de praia, diria. Sim, sem dúvida. Já leste esse eu livro na gosto praia alguma vez? Aconteceu? Não, na praia não. Na praia Está assinado? Não está. Não, eu não o tenho. Eu não o tenho aqui comigo. Ok, não ok. tenho. Este é essa exceção. Okay. Mas tens um exemplar assinado do Mestre? Eu tenho um exemplar assinado, mas não sei onde eu tenho, por isso é que eu não o trouxe. Nunca emprestes livros. Fica aqui também o conselho para os nossos ouvintes. E vamos passar então ao segundo livro. Este sim já tem uma tradução em Portugal. Ele chama-se em português A Descoberta dos Preços, ou Discovering Prices, e é do Paul Milgram. Exato. Gostas deste nome? Paul Milgram. Gosto. E nós falámos disto no episódio número 2. De que é que fala este economista, que é também engenheiro? Grande cabeça, hein? E é professor da Universidade de Stanford. Estás a ver? E ganhou o Prémio Nobel. Olha, nós aqui, é verdade. E ganhou o Prémio Nobel há dois anos. Em 2020. Sim, exatamente. Enfim, ele ganhou com o seu supervisor, o orientador de doutoramento, o Robert Wilson, pelos contributos importantes na teoria dos leilões e pelo desenho de novos formatos de leilão. E, na verdade, a teoria de leilões é uma história de sucesso da economia, porque parte de um conjunto de ideias que estão profundamente enraizadas na teoria económica, mas depois tem uma aplicabilidade prática clara. Aliás, toda a área desenvolveu-se de um diálogo constante entre teoria e prática. Ou seja, aparece um problema que tem que ser resolvido, um mercado em onde não é fácil determinar os preços e, portanto, cria-se um leilão. Esse leilão, há variedíssimos formatos de leilão, enfim, há imensas possibilidades e, portanto, em muitas situações os economistas são chamados a definir as regras desse leilão, que depois acaba por ser implementado. A sua implementação levanta outras questões que levam ao desenvolvimento da teoria e assim sucessivamente, e, portanto, é uma área que se desenvolve desta forma. O Paul Milgram, em particular, foi convidado pela Federal Communications Commission, que é o regulador das comunicações norte-americano, para desenhar um leilão nos anos 90. Das licenças, digamos. Das faixas de espectro radioelétrico, não é? Para as telecomunicações. E foi com grande sucesso. E, portanto, isso levou outros governos de outros países também a procurar economistas para desenhar leilões. E, enfim, o seu trabalho continuou. E este livro é sobre um leilão que ele desenhou, que ele ajudou a desenhar recentemente, em 2017. Aliás, ele esteve no ISEG, creio que um ano depois, e explicou justamente como é que foi esse processo. Também conheceste?
Também conheci. Nós organizamos com alguma regularidade conferências e vamos convidando. Quantos prémios Nobel é que já conheceste? Assim, vários vieram. Já vários vieram a estas conferências. E acabou por explicar, este era um leilão muito mais complicado, porque o espectro radioelétrico é um recurso escasso. Nos anos 40, anos 50 nos Estados Unidos, ele foi distribuído por muitas emissoras de televisão. Ora, ao longo do tempo, hoje em dia, enfim, muito menos pessoas veem televisão e muito mais pessoas precisam utilizam o telemóvel, não é? Para ter acesso à informação. E, portanto, houve necessidade de reafetar o espectro dessas emissoras para as empresas de telecomunicações. E, portanto, foi feito um leilão duplo, onde se compravam, por um lado, as emissoras vendiam e, por outro lado, as companhias de telecomunicações compravam o direito de utilização dessas frequências, mas, enfim, o facto de ser um leilão duplo não é nada extraordinário. O que é extraordinário é que o espectro, uma vez que não é um bem homogéneo, porque as faixas são diferentes, aquilo obrigava ao mesmo tempo a resolução de um problema de reafetação ou de recolocação de espectro. E, portanto, é de facto um problema muito complicado que não tem uma solução fechada. Portanto, estes problemas iniciais da teoria dos leilões são problemas matemáticos que podem ser resolvidos matematicamente. Este não, era um problema muito mais complicado, mas que ainda assim foi resolvido e o leilão foi também um sucesso. Portanto, o Paul Milgrom... Acabou tudo bem, é isso? Acabou tudo bem. O Paul Milgrom descreve esta experiência e outros desenhos de outros mecanismos e, portanto, eu acho que é um livro interessante, um pouco mais técnico, talvez, um bocadinho mais difícil de ler, mas ainda assim, para quem gostar de economia, eu acho que é uma ótima... Matemática, porque isto não deixa de ser problemas matemáticos. Sim, sem dúvida, sim. Não é? Exato. Eu acho. Eu não sei a tabuada, só sei a tabuada até ao 3, vou com certeza apreciar esse livro também. Por acaso, isso era antes de termos começado a fazer o podcast, que hoje em dia sei imensa coisa. O terceiro livro, ele está também traduzido, já estão todos a partir daqui. Pensar depressa. Calma, estou a dizer mal, tem uma vírgula. Pensar, espaço, depressa e devagar. Thinking Fast and Slow. Okay. Kahneman, é daqueles nomes que até faz feedback. Pronto, e agora este é um livro completamente diferente, não é? Que fala aqui de um ramo da economia muito diferente, que é a economia comportamental. O Daniel Kahneman também ganhou o Nobel. Infelizmente ainda não o conseguimos trazer ao ISEG, mas estará próximo. Mas ficou aqui um recado. Ficou aqui um péssimo ambiente com o público, com este recado que a Joana acabou de dar. Não, ficou um ótimo ambiente. Joana, agora saímos um bocadinho da economia mais matemática, como estávamos a falar há pouco, para um tema que interessa de facto às pessoas de letras, como é o meu caso. Sim, creio que sim. Enfim, no fundo, o trabalho de Kahneman, juntamente com o Amos Tversky, foi de dar uma dimensão mais humana ao agente económico que decide, ao decisor económico, não é? Nós temos aquele boneco daquele Homo economicus, não é? Que é o personagem dos nossos modelos económicos, que é racional, ou seja, tem um objetivo, faz tudo aquilo que é necessário para atingir esse objetivo. Que era que nós falámos, aliás, no episódio 3 como referência. Exatamente. Mas depois chegámos, como disseste, as pessoas não agem sempre de maneira... dessa forma, não é? Não são, e depois, enfim, no seu extremo é também individualista e é frio e calculista, não é? E na verdade nós não somos assim, ou não somos sempre assim, somos assim às vezes, mas temos uma série de enviesamentos cognitivos, que são erros sistemáticos de julgamento, que acabam por turpar um bocadinho, ou de raciocínio, que acabam por turpar um bocadinho o julgamento que fazemos do mundo que nos rodeia. E com Amos Tversky, Daniel Kahneman explorou esses enviesamentos, fez uma série de experiências, sobretudo nos anos 60 e 70, e isolou uma série desses enviesamentos cognitivos. Nomeadamente, e eu creio que falámos de vários, o efeito ancoragem na altura, a falácia do planeamento. Todos nós somos sempre super otimistas quando temos que fazer alguma coisa, achamos sempre que vamos demorar muito menos tempo, não é?
E portanto isso é uma expressão aprendemos do otimismo. nunca. E não aprendemos Chegamos nunca. aos 90 anos a dizer, eu Exatamente. consigo fazer isto numa Exatamente. hora. E portanto somos muito otimistas, às vezes demasiado otimistas. O otimismo pode ser uma coisa boa, não é? Porque as pessoas otimistas são, regra geral, mais resilientes e enfim, até mais saudáveis, creio eu. Acho que é verdade. E são também, o otimismo ajuda a combater um outro enviesamento, que é a aversão à perda. Nós não gostamos de perder. Tememos mais uma perda do que ficamos satisfeitos com um ganho de valor equivalente. Mas, enfim, portanto, há aqui uma série de enviesamentos. E tem aqueles exemplos nesse livro daquelas histórias que tu nos costumas contar, aquelas thought experiments, sim, que nós falamos para ilustrar é isso um tudo. relato de uma série de experiências. O título, não é? Pensar depressa e devagar, esta é a edição inglesa, mas pensar depressa e devagar tem a ver com uma distinção que Kahneman faz de duas formas de pensar, que ele chama dois sistemas, sistema 1 e sistema 2. E, portanto, Kahneman diz que nós temos uma forma de pensar que é automática, impulsiva, é a nossa intuição, no fundo, não é deliberada, é maioritariamente inconsciente. Isso é o nosso sistema 1. E nós usamos muitas vezes o sistema 1, se calhar muito mais do que o sistema 2, portanto, boa parte das nossas decisões são tomadas usando o sistema 1. Sobretudo aquelas decisões rápidas, lembro que temos falado disso. Exatamente. Que elas têm que ser tomadas sem grande reflexão, não é? Exatamente. E há depois o outro sistema, não é? Que é o pensar devagar, que é o sistema 2, que é deliberado, que é lento, que é lógico e consciente, não é? E pronto. E, portanto, como utilizamos muitas vezes o sistema 1, fazemos ali uma série usamos atalhos mentais, que são as chamadas heurísticas, acabamos por incorrer em alguns erros ou em alguns enviesamentos, sofremos destes enviesamentos cognitivos. Depois tem às vezes resultados catastróficos. Tem, enfim, esta forma, enfim, nós evoluímos assim, não é? E ajudam-nos, com a quantidade de decisões que nós temos que tomar, são muito altura, úteis. agora não me lembro, mas eram imensos, eu também já não me lembro do número, mas são imensas, sim. Mas por outro lado, há situações sobretudo situações limite, no sentido em que situações em que nós não temos experiência, em que temos pouca informação, situações que envolvem, por exemplo, situações em contexto de incerteza, em que estes enviesamentos, de facto, podem ter consequências menos boas. E às vezes isto envolve decisões importantes, como, por exemplo, que plano de seguro é que vou escolher, ou, enfim, como é que eu vou investir as minhas poupanças. São decisões difíceis, não é? E por vezes cometemos erros graves por causa destas, enfim, e uma explicação é esta. Portanto, este é um outro livro que eu acho, este sim, uma leitura que eu acho que é de praia e para toda a gente. E aprende-se imenso, mesmo para quem não quer saber nada de economia, eu acho que se aprende imenso. Aprende-se imenso a tomar decisões melhores. Maravilha, muito bem. O livro seguinte é o Nudge, sim. Que é talvez nós falámos disto no episódio número 4, e também é um outro livro que dá para ler na praia. É bem uma história bem interessante que nós falámos já aqui. Fala-me desse livro, destes autores, para começar. O Richard Thaler e o Cass Sunstein, eles trabalham também na economia comportamental, e portanto este livro vem na linha do livro de Kahneman, mas fala de nudges, ou dos pequenos empurrões, não é? Já que as pessoas não são inteiramente racionais, acontece que há determinadas características do contexto em que tomam decisões e que fazem escolhas que podem influenciar o resultado, as suas escolhas, não é? De forma previsível, e estes são os tais nudges. E estas portanto, características da arquitetura da escolha que influenciam o resultado dessas escolhas de forma previsível, sem que haja aqui intervenções dramáticas do género restringir, fazer proibições, restringir as escolhas que estão à disposição do decisor, ou alterar de forma significativa os incentivos. Porque nós na altura falámos de coisas tão simples como mudar, tínhamos o que é obrigatório numa escolha num site, por exemplo,
Exato. Há imensos. Ou a ordem que aparece num menu de escolha, a ordem porque aparece uma coisa. O menu de um restaurante, não é? A maneira como ele está escrito pode ter influência na maneira como as pessoas escolhem os pratos. E portanto, o livro fala de uma série de nudges que, enfim, aos quais o homo economicus, não é, da teoria económica neoclássica, seria imune, porque o homo economicus só faz é racional, não é? Ele é influenciado por incentivos, os incentivos, enfim, formais e sociais, mas não por estes pequenos empurrões. E portanto, o livro explica aqui uma série de nudges, ou descreve uma série de elementos da arquitetura da escolha. Fala, por exemplo, em defaults, que eu acho que nós falámos. Os seguros na América tem. Sim, exatamente, ou até, enfim, aquele caso muito, muito conhecido, que é a doação de órgãos, não é? Há países em que, por defeito, a pessoa é um dador, e há países em que a pessoa, por defeito, não é um dador. E para se tornar um dador tem que expressar essa vontade. E as diferenças no número de dadores e nas taxas de doação é brutal. Nós falámos aqui do exemplo alemão versus austríaco, e era... é uma diferença enorme. Era gigantesco, 90 para 10 e vice-versa. Não é? Exato. Sim, tem que ser 90 para 10, tem que ser vice-versa, porque só sobravam 10% de um lado e 90% do outro. Portanto, tem que ser completamente... Percebeste o que eu estou a dizer? Muito bem. Uma pergunta, foi esse livro que lançou esta teoria dos nudges? A Bíblia dos nudges? Quer dizer, este não é exatamente este, porque este é o Nudge, The Final Edition. Isto já é uma edição mais recente, não é? É o Novo Testamento da Bíblia do Nudge, esse seria o Novo Testamento. Exatamente. Mas enfim, na sequência da primeira edição houve de facto grandes alterações e criaram-se unidades de nudges, não é? Criaram-se uma série de instituições que fazem estes nudges, inicialmente sobretudo ligadas a governos, nomeadamente ao governo inglês, a Behavioral Insights Unit, mas apareceram também em outros países, e hoje em dia há imensas consultoras que se dedicam aos nudges. Porque isso depois tem, ou seja, isso é muito interessante para, em termos de marketing, por exemplo, não é? Saber o que é que pode... Sim. Estavas a falar mas da parte mais governamental. São génios dos nudges, isso pois já são. E essa parte, o livro também trata dessa parte mais marketing? Ou... Não, menos, mais economia. Isso é fascinante, vão com exemplos desde a perfume a cheirar a pão acabado de fazer nos supermercados. Aliás, eu acho que é um exemplo que está num livro, portanto, tudo isso, tudo isso são nudges. Sim. Boa leitura de praia também. Boa leitura de praia, sim. Muito bem. Vamos passar para o livro a seguir, que se chama Como Funcionam os Mercados, em inglês Who Gets What and Why. Há uma edição não portuguesa, mas é uma edição brasileira, em português, naturalmente. Alvin Roth, um tipo que também ganhou um Nobel. Sim, é uma escolha. Sim, foi uma escolha só nobres para cima. E é um livro de um assunto que nós tratámos aqui nos episódios 2 e 5. Exato. O que é que ele nos conta desta vez? Ele fala... Ele é amoroso, também, para começar. É muito também... Enfim, é um excelente investigador e excelente economista, e tem aqui contribuições numa área também um bocadinho desconhecida da economia. E também esse foi um dos motivos pelos quais eu trouxe o livro. Porque, ao contrário, e agora vamos deixar a economia comportamental, embora ele também trabalhe em economia comportamental e utilize experiências como metodologia, mas deixando agora porque um bocadinho essa dá menos dinheiro, portanto ele também tem que trabalhar na comportamental para compor o orçamento. A Joana nunca se compromete. A Joana, quando eu digo disparate, a Joana fica séria, porque como já me lembrou muito bem uma vez, estou aqui no meu papel de especialista, portanto não posso fazer essas palhaçadas, ficam só ao meu cargo. Desculpa, falávamos de Alvin Roth. Sim, e então ele trata, portanto, voltando ali ao Paul Milgram e ao livro A Descoberta dos Preços, não é? Aí falámos de leilões e de mecanismos de mercado, não é? Em que há preços e o preço desempenha um papel importantíssimo, não é? Se eu quiser comprar um livro, não é? O livro do Alvin Roth, e se eu tiver dinheiro para isso,
eu compro o livro, não é? E, na verdade, é-me um bocadinho indiferente, talvez não seja completamente indiferente, mas enfim, não me importo muito com quem produziu o livro. A identidade do produtor ou a identidade do vendedor é mais ou menos indiferente. E para o vendedor, com certeza, que lhe será mais ou menos indiferente, que lhe será ele mais ou menos indiferente vender-me um livro a mim ou vender o livro pessoa, a ti. claro. Não é? Portanto, o que interessa é o preço. Não é? E o preço tem aqui um papel muito importante de casar os dois lados do mercado. Mas depois há outros tipos de mercados muito diferentes em que o preço não desempenha esse papel. Por exemplo, imagina um mercado de trabalho. Não é? Imagina que eu sou economista e gostava muito de trabalhar para a Google. E o salário até nem é mau. Eu não posso simplesmente bater à porta da Google e dizer eu estou aqui para trabalhar. Não é? Porque nesses mercados a pessoa não só escolhe, mas tem que ser escolhida. E portanto o preço não tem o mesmo papel de casar a procura e a oferta. Aliás, em alguns destes mercados, que são os tais mercados de matching ou de afetação, por vezes não há preços. Não é? A afetação, o casamento entre os dois lados do mercado, faz-se sem utilizar preços. E esse é o caso do qual também falámos, e daí vem a ligação com aquele episódio 5 sobre as transações repugnantes. É o caso das doações de órgãos, não é? Dos mercados de transplante, nomeadamente rins. Não é? O problema ali é mais complicado porque há dadores em vida, por um lado, e também dadores de cadáver, e depois há pessoas que precisam de um transplante e, portanto, há que fazer o casamento entre os dois lados do mercado, mas comprar e vender órgãos é proibido. Portanto, não há preços. Não é proibido, é ilegal. Não é? É ilegal em Portugal e em quase todos os países. Eu acho que só o Irão, não é? Nós falámos disso, só o Irão é que permite a venda. Well done! Boa Irão! De órgãos. Sempre na vanguarda, o Irão sempre na vanguarda dos direitos humanos. Sim. E portanto são esse tipo de mercados. O Alvin Roth foi uma área que ele fez crescer imenso. Este também tem raízes naquela teoria de jogos cooperativa, mas depois ele conseguiu aplicar ali uma série de conceitos e conseguiu efetivamente desenhar alguns destes mercados de afetação. Começou por desenhar um mercado de trabalho, que é um mercado nos Estados Unidos de colocação de médicos recém-licenciados em hospitais e depois, enfim, colocação de alunos em escolas. Um problema também semelhante no qual ele não trabalhou, mas é o acesso à universidade pública, não é? Um aluno também, e eu acho que ontem foram divulgados os resultados do concurso nacional. Os alunos não podem simplesmente, se quiserem frequentar um curso de medicina ou se quiserem ir para a economia no ISEG, não podem simplesmente aparecer no ISEG, não é? E portanto têm que ser selecionados também, e há aqui uma forma de os colocar nos vários cursos, e no fundo é um programa, é um algoritmo, é um programa de computador, são mercados centralizados e esses algoritmos têm determinadas regras, não é? Para produzir boas alocações ou boas afetações, que sejam justas, que sejam eficientes, claro. etc. Portanto, até porque nós também falámos disso nesse episódio. O exemplo das universidades é bom, e o da saúde, porque isto, para quem não percebe nada disto, é muito complicado, não é? Nós, se quisermos fazer, eu acho que até na nossa vida, uma coisa mais simples, que tenha que combinar vários fatores, já nos deixa assim meio... Como é que eu consigo ir buscar não sei quem, os miúdos à escola, ir comprar pão e ir ao ginásio ao mesmo tempo? Agora imagina... Afetação de tempo. Exatamente. A história dos médicos ou dos alunos na universidade. Mas pode ter um impacto gigante na vida das pessoas. Portanto, é Sim. fundamental que seja justo, que seja todas essas coisas que... Sim. E uma outra aplicação interessante, mais recente, é a colocação de migrantes em países ou regiões de um país. E uma coisa também engraçada é que nós normalmente definimos a economia como a ciência de afetação de recursos escassos. Neste caso, nestes mercados, a ciência é exatamente isto, não é? Os lugares nas universidades são um recurso escasso, não é? O espaço para receber os migrantes também é um recurso escasso, mas estes mecanismos, quando são bem desenhados, diminuem a escassez dos recursos, porque haverá eventualmente, no caso dos rins, não é? Aparecem mais dadores em vida dispostos a dar os seus rins, ou há mais países que abrem mais vagas, não é, para acolher refugiados ou migrantes, porque a afetação é feita com determinadas propriedades e com um determinado racional e, portanto, aqui a economia também aparece como a ciência de tornar os recursos menos escassos.
Maravilha. Outra Eu dava-te um perspectiva. rim, mas só se estivesses péssima mesmo. Se fosse aquela coisa, sim, estou a precisar, talvez não. E se fôssemos compatíveis? Eu acho que é um problema Mas se muito tivesse grande. mesmo tipo a dizer, olha, mais uma hora e chama-se. Vai, sim, também pode ficar com o rim. Vamos passar a outro livro que se chama Economia dos Pobres, Sim. Poor Economics, que também tem 2 autores que também já levaram para casa a estatueta dourada em 2019. Já. São ambos receberam o Nobel. Sim, exatamente. Com um terceiro colaborador Não que pôde também estar trabalha. aqui hoje. Não pôde estar aqui hoje. Que não pode estar aqui. Sim. Infelizmente, mas deixou-nos esta mensagem que nós vamos ouvir. Não, estou a brincar. Eles não Que é o escreveram Michael os 3 Kramer. esse livro, é isso? Não. Será Escreveram. que se zangaram depois do Nobel? Ou isso já Não. tinha sido antes do Nobel? Creio que não. Não. Na verdade, Esther Duflo e o Abhijit Banerjee são um casal. E, portanto, escreveram vários livros juntos. Não me e para além digas disso- mais nada, já estou a perceber tudo. Não. Pronto. E então, mas há um terceiro autor em muitos dos seus trabalhos, que é o Michael Kramer, que trabalhou também que trabalha nesta área, e enfim, são os três E essa ganharam senhora o Nobel. não foi a Isto é muito primeira mulher. Não, é mais nova, A não mais é? nova a ganhar o Porque prémio já de- tinha havido um Nobel em Ciências Económicas atribuído a Elinor Ostrom. Exatamente, não é? exatamente. Então foi a segunda, mas é muito mais nova. Aliás, é muito mais nova que tu e que eu. Há 2 mulheres, nós já falámos disso apenas com o Nobel e nenhuma ainda em nome sozinha, não foi? Nós falámos disso Sim. num dos episódios. Boa ideia, boa! Parece que estamos no Irão. Não, enfim, é uma. Lá chegaremos, lá chegaremos. Sim. Enfim, basta ter um bocadinho de paciência. Então, Economia dos Pobres. Que fala desse livro. Relata uma série de resultados de uma série de experiências de campo que os autores fazem em países em vias de desenvolvimento, em países pobres, não é? E na verdade é uma perspectiva um bocadinho diferente daquilo que era a economia do desenvolvimento há umas décadas atrás, porque na economia do desenvolvimento aquilo que se tentava fazer era responder a grandes questões, não é? Porque é que os países são pobres, porque é que uns países crescem e outros não crescem, em que medida é que a ajuda externa é de facto uma ajuda ou é eficaz, uma série de questões grandes, mas questões grandes que não encontravam grandes respostas. E nesse sentido, o livro é aqui uma mensagem de esperança, porque na visão dos autores, que é uma visão mais humilde, nós não temos que responder a estas grandes questões e estes grandes problemas podem ser... As coisas resolvem-se sozinhas. Esse é Não, o livro não. mais místico. Se não fizeres Não, nada, os não. problemas acabam por se resolver, não é isso? Mas podem ser divididos em pequenos problemas que, uma vez identificados e compreendidos, podem ser resolvidos um a um. E, portanto, eles descrevem uma série de experiências e uma série de intervenções que fizeram, experiências de campo, em vários domínios, saúde, educação, enfim, utilização de fertilizantes. Aliás, demos exemplos disso no episódio número 6. No episódio número 6, exatamente. Enfim, portanto, em alguns casos com sucesso, noutros casos com menos sucesso, e é para isso que servem estas experiências de campo, que são os chamados testes de controle aleatório, à semelhança daquilo que se faz com uma vacina ou com os medicamentos, não é? Selecionam-se aleatoriamente indivíduos que vão integrar grupos diferentes. Há um grupo de controle, não é? E, portanto, como esta seleção é aleatória, qualquer diferença entre os portanto, há um grupo de controle e há um grupo de tratamento, ou eventualmente poderá haver vários tratamentos, várias intervenções, qualquer diferença entre grupos é atribuída à intervenção que foi feita, porque a seleção é aleatória. Pronto, e, portanto, isto são os tais testes de controle aleatório que também se fazem em economia. Portanto, Ou seja, aquilo que era o modelo na medicina, por exemplo, ou para experimentar uma droga nova, um remédio novo, aplicado à economia. Sim, Por exatamente. exemplo, o apoio ao desenvolvimento, nós falámos do exemplo de atribuição de dinheiro, fazer essa controle para ver se esses recursos estão a ser bem utilizados ou não. Ou se vale a pena continuar com aquele programa ou encerrar e começar outro. Sim, Sim? exato. Sim. Está tudo a dizer tudo bem? Acho que sim. Podemos passar para o próximo livro? Podemos. Bem. Estamos sem tempo. O próximo livro chama-se Economia Donut,
Donut Economics, 7 Ways to Think Like a 21st Century Economist. Sim. Em português o título é mais pequeno. A economia. Exato. Chama-se só Economia Donut. E é mais um livro de praia. O nome, pelo nome, podia chamar Economia Bola de Berlim. Estás a ver? Não, sim, é leitura fácil e é mais uma perspectiva diferente. É de uma autora que se chama Kate Raworth, que estudou economia, mas estudou economia com o objetivo de um dia vir a trabalhar para uma associação como a Greenpeace ou a Oxfam. E a sua preocupação eram as alterações climáticas e problemas de desigualdade e portanto, esse era o seu objetivo. E quando estudou economia ficou muito desiludida com os programas das disciplinas que ela frequentava, porque achava e percebeu que a economia que se ensina, ou que se ensinava quando ela estudou, não dava as ferramentas necessárias para lidar com os problemas do século XXI, nomeadamente as alterações climáticas e o problema da desigualdade. E, portanto, ela propõe aqui um conjunto de maneiras de pensar diferente, adequadas ao século XXI. Ou seja, pensava assim, isso é tudo muito interessante o que estão a dizer, mas os nossos problemas atuais não são esses. Era um bocadinho isso que ela dizia nas aulas. Sim, ela achava que o instrumental, não é? Logo para começar, aquele agente racional, o homo economicus, não somos nós, não é? Portanto, nós temos os tais enviesamentos e somos humanos e temos emoções e, portanto, somos diferentes. E, portanto, na opinião da autora, a economia não se importa com as pessoas, não é? E caracteriza-as dessa forma, também não se importa com o meio ambiente. Aliás, e é engraçado, ela diz isto no livro, para nós, em alguns campos da economia, nós falamos da poluição e damos o nome à poluição e a outros efeitos negativos de determinadas atividades produtivas ou de consumo, externalidades que são efeitos secundários. E, de acordo com a Kate Raworth, esses efeitos deviam estar no centro da análise económica e não deviam ser considerados externalidades. Okay? E é daí que vem esse nome o título desse livro? O título, enfim, as 7 formas de pensar como economista, uma das formas, enfim, há aqui várias ideias relacionadas com as tais novas formas de pensar. A economia donut é uma imagem que a autora utiliza por oposição a outras imagens. Nós, em economia, nas aulas de economia, quem frequentou aulas de economia sabe disso, nós usamos imensos gráficos. E a autora achou que tinha que arranjar uma imagem que representasse aquilo que ela defende, e é o donut. O donut representa aquilo que é a meta, o objetivo, o que deve ser o objetivo das sociedades. O donut é um lugar seguro e justo. O centro do donut representa a base social e o bem-estar humano. Portanto, países subdesenvolvidos, populações pobres, estão no centro do donut, não têm condições de vida dignas, têm fome, não têm acesso a uma educação de qualidade, não têm voz política, sofrem discriminação, etc. O limite exterior do donut é o teto ecológico. Muitos países ricos estão fora desse teto ecológico, estão a fazer demasiada pressão sobre os recursos naturais e, portanto, o espaço que é justo e que é seguro é exatamente o donut. E o ideal seria trazermos todos os países, não é? Todas as cidades, todos os países para dentro do donut. E esse é um conceito de equilíbrio, por oposição àquilo que, enfim, nós quando medimos progresso, uma das medidas que os economistas utilizam para monitorizar progresso é a evolução do PIB, não é? E nós queremos sempre que o PIB cresça, o PIB, Produto Interno Bruto, não é? Queremos sempre que o PIB cresça e, portanto, aquela curva ascendente que nós representamos muitas vezes nas aulas de introdução à economia é uma imagem de progresso. Para a Kate Raworth, a imagem de progresso não é uma curva crescente, porque inevitavelmente vai esbarrar com o limite, que é o limite do nosso planeta. É uma imagem diferente, que é a imagem do donut. Estamos todos fora do donut para ela?
Ou ainda algumas pessoas já estão dentro do dono? Não, começa a haver, curiosamente, enfim, este livro, deixa-me só dizer-te, eu gostei imenso de o ler, mas tem que ser acompanhado pelo livro seguinte. Portanto, eu não posso deixar de falar do livro seguinte. Vamos falando dos dois ao mesmo tempo. Porque isto reúne aqui uma série de ideias da heterodoxia moderna, percebes? E são ideias um bocadinho diferentes. Enfim, faz aqui uma série de chamadas de atenção que são muito importantes. Ainda por cima, o livro que vem a seguir é o favorito desta lista toda. Exatamente. E portanto, passamos ao seguinte. Qual é assim? É Dana Maria Magalhães e Isabela Alçada. Estou a brincar. Chama-se Economia do Bem Comum. Sim. Economics for the Common Good. Fala-nos deste autor. Infelizmente este senhor ainda não foi galardoado com um Nobel. Foi. Eu se calhar não pus nas em 2014. Puseste no fim. E está de 500 parentes. Desculpe, peço imensa desculpa ao autor do livro. Que livro é esse? Economia do Bem Comum. E porquê é que se liga ao Economia do Bem? Porque é uma perspectiva diferente, ou seja, aborda os mesmos problemas e faz as mesmas chamadas de atenção, mas de dentro daquilo que é, enfim, a economia mais ortodoxa. E é um excelente livro, é um excelente autor, é um investigador notável. Ele trabalha em várias áreas, mas recebeu o Nobel pelo seu trabalho no poder de mercado e na regulação. Aliás, tópicos aos quais ele também dedica aqui um capítulo. Mas não só, ele fala de uma série de desafios macro e dá respostas a esses desafios, encontra soluções possíveis para esses grandes desafios, nomeadamente o das alterações climáticas, fala da crise financeira de 2008, fala dos desafios do mercado de trabalho e depois também problemas mais micro, como o impacto da digitalização na economia, enfim, a política industrial e a política de concorrência, regulação, etc. Há aqui uma série de capítulos, são capítulos mais ou menos independentes, portanto podem ser lidos separadamente e são todos muito, muito bem escritos. E tem depois uma parte muito engraçada que eu nunca vi em livro nenhum e que é ótima até para os meus pais, que continuam sem perceber bem aquilo que eu faço, porque isto descreve muito bem a vida de um economista e a vida de um economista investigador, de alguém que faz investigação em economia. E portanto tem uma parte do livro só dedicada exatamente a esses tópicos. A explicar exatamente o que é que se faz? O dia a dia, sim. Acorda de manhã, um economista acorda de manhã. Não, há coisas tipo, enfim, dou aulas, não é? Eu sou professora e, portanto, os meus pais espantam-se imenso porque eu, durante as férias de verão ou das férias de Natal, eu continuo a trabalhar e ainda me perguntam, mas estás a trabalhar em quê? Porque, não, eu faço investigação, mas investigação em economia, como é que se faz investigação em economia? E, portanto, eu acho, aliás, ficas a ver como os teus pais estão a dilapidar a tua futura herança e estou a fazer investigação. Estou a brincar. Porquê é o teu livro favorito? É por isso? Porque é um livro que... O teu livro favorito desta pilha que trouxemos aqui, claro. Porque, enfim, todos os livros são ótimos. Os primeiros livros que eu falei sobre desenho de mercados, aliás, é a área em que eu trabalho, são livros mais específicos. São livros em que se percebe que a economia tem, efetivamente, aplicações práticas de um sucesso claríssimo, com um impacto muito bom sobre o bem-estar. Mas este livro faz a ponte para estas questões mais macro, não é? Questões mais importantes, e fala muito bem, não é? E portanto, gosto imenso desse livro. Para além de que o autor, que também já esteve no ISEG... Eu digo este apelido, digo Tirol. Diz Tirol? Não, Tirol. Ele é francês. Eu sei, mas como vejo sempre em Nova Iorque ou São Francisco, falo sempre com ele em inglês. Costumas encontrá-lo. Não, esteve no ISEG aqui há 3 anos, talvez, e foi-lhe atribuído o título de doutor honoris causa pela Universidade de Lisboa e é, enfim, um cientista fantástico. E um grande beijinho se ele nos estiver a ouvir também. Olha, Joana, foi incrível. Temos aqui 8... Eu digo, incrível é um adjetivo que eu uso imenso. Em boa verdade, foi só interessante. 8 livros. Até podemos dizer assim o nome assim, muito rapidinho.
mas claro que vai estar tudo depois escrito também. O primeiro que falaste, Insights into Game Theory, é o único que não está traduzido em português. Depois temos a descoberta dos preços, Pensar depressa e devagar, o Nudge, como funcionam os mercados, a economia dos pobres, e depois estes dois que não podem ser lidos em separado. É um crime. Se só puderem comprar um livro, tem que ser um dos outros, porque estes só podem mesmo lê-los em conjunto. Nomeadamente a economia Donut e também a economia do bem comum, que leva já aqui o selo de ser destes 8 o livro favorito da Joana. Obrigado, foi muito interessante mesmo, gostei muito. Ficam sugestões de leitura. A Claque está-se a passar com o nome Cucas, que ficámos a saber que é o nome. Não sou eu. Não és tu? Não. E obrigado a quem esteve aqui a ouvir na Feira do Livro. Obrigado, Joana. Nós voltamos no nosso horário habitual, em todas as plataformas onde nos costumam ouvir. Queres dizer adeus lá para casa? Quero. Adeus, obrigada. Muito obrigada. Obrigado, Joana. Obrigada. Obrigado a todos. Impertinente é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos que procura dar respostas às perguntas de todos, contribuindo assim para uma sociedade mais informada. Não perca na próxima sexta-feira um novo Impertinente. Impertinente. Quando há factos, há argumentos.